Olá, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas aqui ao canal da Ovo Novo no YouTube. É um prazer imenso estar falando com você. Eu me chamo Douglas. Hoje eu vou começar apresentando esse programa aqui, mas já quero deixar claro que esse programa não é sobre mim, é sobre essa família empreendedora, é sobre a família que vem transformando vidas através da avicultura. Seja muito bem-vindo aqui ao canal de vocês no YouTube. É um prazer imenso estar falando com vocês. O prazer é nosso. Satisfação grande estar aqui. Falar de avicultura já é uma satisfação, né? E falar da Ovo Novo aí é uma glória. Obrigado pelo convite. Chega o olhar enche, né? De brilho. Verdade. É isso mesmo. Lícia, é um prazer imenso receber você aqui também, tá bom? É um prazer, eu tô ansiosíssima por esse novo projeto. Vamos lá. Vamos embora. Deixa a gente entender mais, até o pessoal que está em casa também, entender mais quem é a empresa, quem é a Ovo Novo, como começou a história de vocês. Vocês podem começar falando pra gente. Como foi que iniciou a Ovo Novo, a história de vocês? Pega um cafezinho aí que vem história, né? Bom, a história é muito antiga, né? Eu comecei a minha vida em avicultura criando pintinhos no quintal da minha avó. Então isso há 40 anos atrás. Era um adolescente e algo me despertava já voltado para isso, porque no caminho do colégio para casa tinha uma loja que vendia pintinhos e vendia ração. E eu comecei a criar curiosidade nesse sentido. Aí meu pai incentivou também e eu comecei a criar pintinhos no quintal da minha avó. Minha avó já era velhinha na época, tinha 80 anos. Por incrível que pareça, ela me ajudava a cuidar dos pintinhos. Quando eu estava no colégio, ela botava ração, botava água e tal. E a gente foi desenvolvendo, né, de qualquer forma, uma paixão de criança por conta por esse negócio, né? E isso foi interrompido porque na época eu já tinha 14 anos, passou 15, 16 e já aí passei no vestibular e fui fazer medicina veterinária, né? Era um desejo meu e fiz medicina veterinária, me formei em veterinária. E já no último ano de faculdade eu consegui um estágio numa granja em Belo Jardim. E essa granja viveu até alguns dias. E comecei como estagiário nessa granja e em seguida a gente foi contratado como gerente de produção da granja. E lá eu trabalhei durante 5 anos. E foi uma das maiores escolas que eu tive, na verdade, porque era pela falta de condição de trabalho que a gente conseguia desenvolver as atividades. Então eu não tinha condição nenhuma de trabalho, mas mesmo assim desenvolvia. Sim. Tem alguns fatos que são interessantes, que marcam a nossa história, né? Marcam na cabeça da gente. Mesmo eu sem ter condição nenhuma de trabalho, existe um parâmetro em matrizes pesadas, eram as aves que eram criadas lá, que são as mães dos pintinhos, que criados os pintinhos transformam-se em frango de corte, que é isso que a gente come no dia a dia. Sim. E as matrizes pesadas tem um parâmetro inicial que é a viabilidade, até 21 dias, 0 a 21 dias, ou seja, você recebe 10 mil e você teria que entregar com 21 dias 9.999, na verdade. Então, quanto maior a viabilidade, melhor o desempenho, melhor o cuidado que você tinha com isso. Sim. Com as aves. E eu não sabia, né, mas um jovem iniciando a carreira e tal, mas já no segundo ano de atividade, eu recebi um convite para participar de um curso em Belo Horizonte, mais precisamente em Uberlândia, Minas Gerais, chamado Dinâmica Avícola. E esse curso reunia os maiores profissionais de veterinária e de avicultura do Brasil. Só que eu não tinha conhecimento disso, né? E chegou o convite, eu achando que o convite era para o meu diretor, Dr. Pascoal Carrazone, uma pessoa grandiosa na minha vida, de uma participação muito grande. E eu achando que o convite era para o Dr. Pascoal, corri para a sala dele e fui entregar o convite a ele do curso de Dinâmica Avícola oferecido pela Granja Resende, que era uma potência mundial na época. E quando chegou lá, ele abriu o convite e disse: gente, rapaz, esse convite é para você. Eu falei: não pode, né? O que é que eu vou fazer lá, né? Eu era uma criança e muito pouco tempo de formado, ainda aprendendo as coisas. Mas aí dei um jeito e arrumei a bagagem com muito sacrifício e ele até me ajudou, Dr. Pascoal, meu irmão também me ajudou. E eu comprei a passagem e fui para Belo Horizonte. O curso começava na segunda-feira de manhã e ia até a sexta. Nós chegamos todos, 17 veterinários do Brasil apenas. Bem selecionado, né? Muito selecionado, muito. Nunca passaria pela minha cabeça participar de um evento dessa natureza, né? Naquela época. E
nós chegamos todos no domingo à noite e na segunda-feira, 7 horas da manhã, começou o curso. Sim. O curso era de um dinamismo muito grande, o próprio nome já dizia, era dinâmica avícola, né? A gente tinha que... Era uma lavagem cerebral, na verdade, que a gente recebia nos 5 dias que iríamos passar lá. E tudo em avicultura começa assim, você inicia no galpão, recebe o pintinho e daí você vai criando até sair o descarte da matriz e até chegar ao final da vida. E naturalmente as fases que são atribuídas à avicultura são dessa forma, né? A fase inicial, pré-inicial, inicial, crescimento, maturidade e produção em si. Então o primeiro capítulo da aula, do curso, foi a fase pré-inicial, ou seja, viabilidade de pintinha de 0 a 21 dias e peso de 0 a 21 dias. Perfeito. Na época, eu não sei nem se vocês lembram disso, mas existiam aquelas transparências, aquele negócio que botava em cima de uma luz e refletia na parede. Era um retroprojetor. Sim. Né? E a primeira diapositiva que o cara mostrou não tinha o nome da granja, mas os números me começou a soar familiar. Mas gente, que é isso? E daqui a pouco o cara começou a falar, e o professor começou a falar e começou a agredir, né? De certa forma, as pessoas que criavam lá próximo do incubatório, ou seja, próximo de onde nasciam as pintinhas. Né? E ele começou a dizer, vocês estão vendo aí, ó. Essa granja fica a 2.500 km de distância do incubatório, exatamente a distância de Minas Gerais até Belo Jardim. Sim. E a viabilidade é essa. Vocês aqui estão a 200 km do incubatório e não conseguem um número desse. E tal. E eu fui começando a me aperrear com aquele negócio. E cada vez mais familiar, e 2.500 km de distância, eu sabia que já era para o lado da gente aqui do Nordeste. E de repente o cara disse, essa granja, esse resultado foi conseguido na granja que Josimar é gerente de produção. Então eu não tinha condição nenhuma de trabalho. Eu costurava as cortinas que isolavam o galpão, eu costurava com agulha e pedaço de saco para poder isolar o galpão. Sim. Eu me acordava de madrugada, recém-casado já, e ia olhar os pintinhos como era quem estava na granja. Quantos anos na época o senhor tinha? Eu tinha 20 anos de idade. 20 anos. 20, entrando em 21. Era realmente recém-formado, recém-casado também. Então, eu acho que as dificuldades, a gente tem que aceitar as dificuldades como as grandes oportunidades. Sim. Né? Os desafios como benéfices para o nosso crescimento. Imagine o quanto eu não saí fortalecido depois desse curso, né? Eu acho que eu vim voando de lá para cá, porque inclusive vim de ônibus, porque não tinha dinheiro para pagar a passagem de avião. Mas eu cheguei fortalecido, eu cheguei me sentindo o máximo, né? Por quê? Porque eu estava lá diante de gente sadia, Perdigão, Aurora, Chapecó, enfim, as grandes cooperativas de Santa Catarina e do Paraná, né? As pessoas que tinham condição de trabalho e não chegaram naquele parâmetro a atingi-lo como eu. Sim. Né? Então isso enriquece, né? Isso dá um fortalecimento gás, né? Muito grande, né? Imagino. Eu digo hoje a todo mundo que está lá na granja e que participa da nossa atividade, que quando faltar oportunidade de trabalho, quando faltar ou quando for criado uma dificuldade no trabalho, faça da sua dificuldade uma oportunidade. É, né? Isso mesmo. Você só sabe sair de uma dificuldade se você, primeiro, tem que ter a dificuldade. E segundo, você buscar o caminho para contorná-la e seguir em frente. Eu acho que esse é o grande mérito da coisa, sabe? Depois disso, teve um segundo fato que aconteceu, que aí eu já era realmente o gerente de produção da Belasa, da saudosa Belasa, aqui em Belo Jardim. E tinha um professor, saudoso professor Egladson, que é meu professor até hoje, ele tem 90 anos de idade, mas uma referência mundial em avicultura e ficou meu amigo do peito realmente. E na época o professor me convidou para conhecer as empresas que ele dava assistência lá no Sul e Sudeste. E nós iniciamos esse roteiro por São Paulo. E visitamos uma granja chamada Kobe, que era também um produtor de matrizes que vendia as pintinhas matrizes para a gente. Essa granja era referência na época? Era referência também, era a segunda referência. Né? A primeira era a granja Resende, que é essa do curso de dinâmica avícola. E a segunda referência era a Kobe, era uma Kobe internacional, era uma Kobe americana que estava se instalando no Brasil. Caramba. E eu recebi o convite do professor e fui com ele visitar essa granja. Nós estávamos passando um período muito difícil na Belasa, também em função da falta de condição de trabalho, né? Porque era muito sacrifício para a gente obter um resultado. Né? E o pintinho que era produzido na Belasa, que a gente vendia para os clientes que transformavam em frango de corte, como eu já falei,
estavam tendo dificuldade, que os pintinhos estavam saindo com alguns problemas e desuniformizavam no campo, refugavam, como a gente chama, e isso era uma dificuldade muito grande. Aí eu tive a ideia de criar um folheto. O folheto chamava Como Criar Bem o Pintinho da Belasa. Então eu peguei a experiência que eu tive nas matrizes, de isolamento do galpão, de aquecimento na medida certa, de água limpa, de trocar ração várias vezes por dia. Então essas coisas nós trouxemos das matrizes e fizemos esse folheto. E esse folheto circulou o Nordeste inteiro, né? Nos nossos clientes e também nas pessoas que não eram nossos clientes, até os concorrentes também passaram a produzir esse folheto. E, bem, voltando ao professor Eglatos, eu viajei com ele para São Paulo e fomos visitar o escritório da COB. E lá estava o gerente nacional da COB, que era um americano, e o cara estava lá sentado num birô, uma sala muito nobre, e eu, meio matuto, cheguei lá e quando eu entrei na sala do cara que sentei, estava o folheto, como produziu bem o pintinho da Belasa, ao lado do risco e rabisco do camarada, né? E eu comecei a me tremer e pô, tá bom, coisa tá errada aqui. E de repente o cara pegou o folheto e disse, ó, isso aqui nós vamos levar para os Estados Unidos, vamos transformar num livro. Cara. E nós vamos fazer disso aqui o nosso guia de criar bem frango de corte. Agradeceu e parabenizou e tal. Então são fatos que marcam a história da gente, sabe? A gente sabe que está no caminho certo, né? Não foram as dificuldades, pelo contrário. Eu digo que a Belasa foi a maior escola, eu já disse aqui, né? Exatamente por isso, sabe? Porque foram as dificuldades que me fizeram pensar, que me fizeram discernir e procurar o caminho para seguir em frente, né? Eu acho que esse é o ponto primordial da história, sabe? Perfeito. Um ponto muito, assim, interessante, né, que empreendedores, acredito, têm em comum, e você falando assim, eu pude perceber, não basta a gente ter só o conhecimento, porque tem muita gente que tem conhecimento. O que diferencia, né, de um bom empreendedor, aquele empresário realmente visionário que vai modificar a realidade, é pegar esse conhecimento e conseguir aplicar na prática, né? E realmente, por exemplo, uma coisa que é simples, um panfleto, mas olha o que se desenvolveu por conta disso, né? E às vezes as pessoas têm muito isso, de ficar com conhecimento para si e não saber, tá, mas eu faço o que com esse conhecimento? E essa é uma característica, né, que quando a gente tem, a gente consegue alavancar. Eu não sei se eu vou falar alguma bobagem aqui. Não, fique à vontade. Me permitam os grandes administradores de empresas, os grandes intelectuais, mas eu acho que a palavra empreendedorismo não deveria estar ligada só ao empresário, sabe? Eu acho que todo profissional, ele deve ser, acima de tudo, um empreendedor, né? Sim. Isso mesmo. Você pode empreender em você mesmo, né? Galgar espaço, estudar, né? E adquirir conhecimento, ir em busca de um desafio, né? E nessa atividade nossa, isso é impressionante, sabe? Porque se você quiser hoje fazer 50 experimentos científicos dentro da Ovo Novo, você faz, né? De todas as fases, de clima, de ração, de água, de embalagem, enfim, você tem 1000 caminhos a seguir e desenvolver. Então eu acho que a palavra empreendedorismo deveria sim ser voltada para quem quer fazer a coisa, sabe? Não é só o empresário que é o empreendedor. Isso, quando você era gerente, né? Você não era o empresário, você não era... momento, Exato, você não era o dono da empresa, você não era o empresário. Mas você estava empreendendo como um funcionário que estava fazendo acontecer, né? Então, realmente, eu concordo com essa afirmação. É pegar a dificuldade e fazer dela uma oportunidade, né? Eu percebo que você fez muito isso também. Muito bom. Hoje, seu Josimário, atualmente, né? Como foi esse processo de iniciar, de construir a Ovo Novo, né? Todo esse conglomerado que é a sua empresa hoje. Como foi esse processo? Foi fácil? Eu já sei a resposta, né? Mas foi pro pessoal que está em casa. Foi fácil? Foi difícil? Quais foram as dificuldades? Como foi esse início até a entrada também da sua família dentro da empresa para ajudar você ainda mais na administração? Como foi todo esse processo? Em seguida ao trabalho que nós fizemos na Belasa, né, eu fui contratado por uma empresa de Guarabira, na Paraíba. E isso foi um parto, né? Que era do mesmo segmento. Era do mesmo segmento, Foi um parto, que nunca tinha saído de casa, não tinha saído de perto da minha mãe e do meu pai, né? Então, eu sou caruaruense, né? E Lícia não existia ainda. E nós fomos
eu e Taci, minha esposa, morar em Guarabira e gerenciar uma empresa bem maior do que na época já era maior do que a Belasa, né? Uhum. Mas lá era justamente o inverso. Eu preciso contar toda a história para poder chegar no Ovo Sim, Novo, fica à né? vontade. Então, lá a história era o inverso. Lá a empresa pertencia a um matuto com muito dinheiro, né? Que queria de toda forma conhecer o técnico da história, né? A parte técnica da história, que ele não tinha conhecimento, mas tinha vontade de fazer dinheiro e uma voracidade muito grande de crescimento, né? O seu Ivanildo Coutinho era dono da Guarabes, era a empresa com que eu fui trabalhar, onde eu fui trabalhar. E lá era o inverso da Belasa, né? Lá eu tinha toda a condição de trabalho possível, né? E imaginária, o que eu sonhasse estava na minha mão. E aí, pela dificuldade que eu tive na Belasa, ficou muito fácil fazer um trabalho. E esse trabalho foi um trabalho assim exponencial, né? Que atingiu o país inteiro, a dimensão desse trabalho. Nós chegamos, o empresário, o seu Ivanildo, tinha 20 mil frangos por semana, era um pequeno criador. E nós saímos de 20 mil frangos a 120 mil frangos em 3 anos. Caramba. Né? Então ele sextuplicou a produção dele, né? Nós sextuplicamos a produção dele, com fábrica de ração adequada, já moderna, já automatizada, com incubatório que foi montado totalmente por mim, com componentes da França de aeração. Eu contratei um francês que veio para o Brasil e montou um sistema de refrigeração, um sistema de ventilação do incubatório, que é uma parte importantíssima. E nós fizemos isso, né? E consegui colocar a empresa dele em rádio, televisão e jornal como uma das melhores do Brasil. E durante esses 4, 5 anos que eu passei lá, os 3 últimos anos, a empresa Aguarabes trilhou pelos melhores resultados técnicos do país, né? Então a gente tem resultado técnico, só para fazer uma ilustração, melhores do que a Sadia, melhores do que a Perdigão. A gente obtinha em Guarabira, na Paraíba, isso, né? E a empresa, claro, tinha que crescer bastante. E eu tenho até uma grata lembrança que existe lá um auditório com o meu nome, né? Então é uma referência muito boa. Eu não conheço nenhum veterinário que foi homenageado em vida até hoje. Eu acho que eu fui o primeiro. Só depois que morre que o pessoal começa, né, a homenagear. Então eu fui o primeiro. E naquele momento lá, eu também tive a honra e a glória de ser o veterinário mais bem pago do Brasil. Então o reconhecimento de seu Ivanildo pelo técnico era uma coisa absurda, né? Caramba. Ele acreditava, ele apostava, né? Tem um fato interessantíssimo que ele me mandou para São Paulo comprar uma máquina. Na época não existia Pix, não existia transferência. Essas então tecnologias. Eu dava com dinheiro ou com talão de cheque. Ele Sim. me deu cheques em branco, assinados por ele, e disse: olha, você vai para São Paulo, você vai comprar essa máquina. A máquina chamava extrusora de soja, né? E eu já tinha conhecimento dessa máquina. Nos Estados Unidos já era uma coisa normal. Eu tinha estudado bastante. E eu acho que despontou no Brasil por essa compra dessa máquina. No Nordeste nós fomos pioneiros na época, né? E eu fui para São Paulo comprar a máquina. Quando eu cheguei lá, era um barracão caindo, um negócio desarrumado da gota, e a máquina ora funcionava, ora não funcionava e tal. E eu preocupado, porque ele disse que eu tinha que trazer a máquina, né? Então, e eu fiquei preocupado e tal. Eu sei que terminei entrando no avião, vim embora e não comprei a máquina. Quando eu chego no escritório, ele disse: e aí, comprou, chega quando? Eu disse: eu não comprei. Disse: rapaz, você é um coitado, você não vale nada, você devia ter comprado, eu não mandei os cheques e tal. Aí eu fui explicar que não era aquela máquina Sim. que a gente tinha que comprar, né? A gente tinha que comprar um projeto que funcionasse, né? E realmente, 2 anos depois, veio uma empresa americana, se instalou aqui, e aí sim a gente comprou, chamava Instapro o nome da empresa, e a gente comprou a máquina, processou soja e fomos pioneiros no processamento de soja em granjas no Brasil. Sensacional. Então isso é uma coisa também fantástica. Depois de trabalhar na Guarabes, eu voltei a Caruaru e aí iniciei, ainda trabalhei na Ebaves em Bezerros, do grupo Borba, né, do Eduardo Borba, Sim. Ivan Borba, pessoas sensacionais. E construímos um incubatório lá também e montamos um projeto de integração avícola para eles. E depois disso comecei minha carreira solo, criando frango ali na Taquara de Cima, na saída para São Caetano ali. Comprei uma propriedade lá e comecei a criar frango. Cheguei a 25 mil frangos por semana, mas começando com 5. E tem um fato, já que vocês gostam de história de empreendedorismo, né? Porque é interessante que em avicultura você tem que ser empreendedorista
todo dia. Você não pode Sim. ser dia sim, dia não. Você tem que ser todo dia, né? Você tem pequenas lembranças das coisas mais importantes. Mas você Faça tem que ser chuva todo ou dia. faça sol, Todo dia, 7 24 dias horas na por dia. semana. 7 dias, 365 Tem dias. no ano. folga não. E eu lembro que quando eu tinha 5 mil francos, teve uma crise de milho violenta no Brasil. Uma seca e uma dificuldade muito grande. O governo dava um subsídio a gente, no frete, para a gente ir buscar no Mato Grosso o milho. Só que o frete custava 2 vezes o valor do milho. Então isso tornava inviável a atividade, né? E um colega da associação teve a ideia de importar da Argentina. Foi a primeira importação feita da Argentina, isso há 30 anos atrás. Mas só comprava no navio os grandes. Os pequenos não tinham, né? Eu era muito pequenininho, eu tinha 5 mil francos por semana, né? Meu consumo de milho era 4 toneladas de milho por semana. E eu me inscrevi na VIP, por conhecimento e já por alguma liderança, tinha muita amizade, e me inscrevi na VIP, na associação, e botei meu nome lá, querendo comprar milho. Sim. E as pessoas perguntam, você vai comprar quanto? Você vai comprar quanto? O cara que usa 4 toneladas por semana, eu me atrevi a comprar 200 toneladas. Eram 50 semanas, era milho para um ano. Caramba. Eu não tinha nem onde botar isso. E para comprar 200 toneladas de milho, para você que cria 5 mil francos, é impossível. Né? Então eu tomei dinheiro emprestado. Eu saí tomando dinheiro emprestado e arrumei um monte de dinheiro emprestado. E no dia do pagamento lá, eu estava lá, transforma em dólar, manda para a Argentina, e eu cumpri a minha parte primeiro do que todo mundo. Isso foi um parto, né? Agora vamos esperar o milho chegar. Aí eu lembro que teve 2 tardes ainda que eu fui para o Porto de Recife, ficar sentado no carro e apontando para os navios. Será aquele, será aquele, será aquele? Porque minha galinha já estava prestes a passar fome e o dinheiro que eu tinha, comprei esse milho e tal. Então, de repente, o navio chegou e a gente vai trazer para casa. Outra dificuldade, porque eu não tinha onde botar o milho. Então eu botei milho dentro de casa, botei milho na piscina, botei milho dentro dos armazéns, botei milho no meio da rua, enfim, trouxe o milho para casa e usei durante o ano. 6 meses passados dessa importação, o milho no Brasil custava R$12 na época, passou para R$50. E o milho que eu tinha dentro de casa custava R$12. Então foi um grande upgrade que eu dei na minha criação de frango. Eu passei de 5 para 20 mil frangos em menos de um ano, né? Então é a busca da oportunidade, né? E agarrar a oportunidade na hora Se arriscar certa, né? também, né? Aquela história do cavalo selado, ele passa mesmo, não brinque não. Exato. Eu acho que Aí não tem é o risco? Tem. Né? O cavalo passar selado na sua frente, correndo, e você se jogar em cima, é preciso ter coragem, né? É preciso ter coragem, é preciso ter discernimento, como eu já falei, né? Eu acho que nesse caso não foi nem assim, aproveitar a oportunidade, foi você criar a oportunidade, né? Porque se você for parar pra pensar, uma pessoa comprava 4 toneladas de milho e comprar o milho pro ano inteiro, a pessoa criou, né? Foi atrás e criou, fez aquilo ali acontecer. E como eu falei, né? Nunca ninguém deve desmerecer uma dificuldade, sabe? As dificuldades vêm para ensinar. É duro, é difícil, é doloroso? É. Mas eu tenho um amigo que é desses consultores de autoestima e o cara hoje faz palestra para o Itaú, para o Bradesco e tal. Rogério Caldas, uma figura. Ele foi meu colega veterinário lá muito tempo atrás. Ele tem vários livros escritos e um deles diz assim: não há crescimento sem dor. Não há sucesso sem dor. Então não é mais sacrifício, é dor. Né? Você sacrificar é você dar uma carreira daqui para ali em 100 metros, né? Sim. Mas você sentir dor para poder ter o sucesso, você aí tem que entender que realmente as coisas não acontecem com facilidade, sabe? Isso mesmo. E eu ainda digo lá em casa que comigo ainda é mais difícil do que para os outros, porque só vem com dor. Eu Né? imagino. Agora, quando a gente passa da dor, aí vem, claro, o benefício, vem a satisfação, né? Sim, sim, sim. Mas nós estamos caminhando para chegar no ovo novo. Agora nós vamos chegar no ovo novo. Bom, eu era criador de frango, já criando frango, tinha 20 mil francos por semana e tal, e a mulher já brigando porque fazia tempo que tinha saído, porque eu só fazia trabalho, mas essa briga é até hoje, nem se preocupe. Mas naquele momento lá, era um janeiro de 2005. E eu disse, tá bom, nós vamos para a praia, vamos passar os 4 semanas de janeiro, cada um numa praia diferente, só que a gente vem para casa no domingo, volta da viagem no domingo, na segunda paga as contas da semana e na terça a gente viaja para outra praia. E assim fizemos. A quarta praia, primeiro foi Natal, depois João Pessoa, depois Recife e a quarta praia era Maragogi. E assim fizemos, né? Na terça-feira a gente viajou, na quarta-feira estávamos lá na praia.
E por volta de 10 horas da manhã, já na primeira dose de uísque, o telefone toca e era Sérgio Pontual, que era o dono da Ovo Novo. Né? Eu não o conhecia pessoalmente, só de nome, e ele ligou, é Josimar, eu disse, é ele, isso é Sérgio Pontual. Eu disse, pois não, seu Sérgio. Se eu estou ligando para lhe vender minha granja. Eu dei uma risada muito grande, né? E disse a ele que a partir daquele momento ele tinha um corretor gratuito, que eu conhecia toda a avicultura de Pernambuco, na época eu já era vice-presidente da associação. E ele disse, não, eu estou ligando para vender minha granja a você. Tá bom. Ó, seu Sérgio, eu estou de férias, estou com a família e tal. Depois a gente fala sobre esse assunto. Mas deixei para lá. Quando eu chego na segunda-feira, de volta da viagem, estava uma pessoa sentada na porta da minha casa e era um sobrinho dele, querendo me levar para a granja para conhecer a granja. Eu disse, não, olha, eu já conheço a granja, eu não vou. E tira isso da cabeça de seu tio, eu não tenho condição nenhuma de comprar isso não. E essa conversa se deu durante 3 meses consecutivos, ele dizendo todos os dias que ia vender a Ovo Novo a mim. E eu dizendo a mim mesmo que não, né? Eu tenho um amigo que é especialista em avicultura de postura, que é exatamente o que a gente tem, né? A gente é produtor de ovo comercial, então a gente chama postura comercial. E Ricardo é meu amigo de infância e é especialista nessa atividade. E eu chamei Ricardo para conhecer a granja. E nós demos uma volta na granja, olhamos tudo, né, apresentado pelo gerente, Aguinaldo, que é nosso gerente hoje ainda. E Ricardo, quando terminou a visita, no portão de saída, disse, realmente, você não tem condição nenhuma de comprar isso aqui. Eu senti um alívio muito grande, né, isso já era março. Bom, graças a Deus alguém me confirmou que eu realmente não tenho condição de ter isso aqui. Né? Era um elefante branco para mim. Aí eu liguei pro Sérgio e disse, olha Sérgio, eu não tenho condição nenhuma de comprar sua granja, confirmado por Ricardo, abalizado por ele, eu não tiro isso da cabeça, procuro outra pessoa, porque eu não tenho condição nenhuma. E por favor, não ligue mais para mim não. Aí ele disse, mas eu vou ligar porque eu vou vender minha granja a você. Ele insistiu mesmo. Aí a insistência foi muito grande, né? E nos últimos 15 dias de março, tendendo ao final, eu comecei a ficar aperreado. Porque eu sou uma pessoa de muita fé, tenho muita fé, e eu acho que tudo Deus mostra pra gente. E quando uma coisa vem por insistência, é Deus que está lhe mostrando que esse é o caminho. Né? Se você passar a entender isso, você vai passar a entender muito bem da sua vida. Né? E teve um determinado momento que eu me desesperei. E comecei a chorar e tal, e aí a mulher, os meninos, todo mundo preocupado, e eu reuni todo mundo e eu disse, olha, é o seguinte, está acontecendo isso assim, 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 o Sérgio está insistindo muito, já são 3 meses, eu escondi até agora de vocês, mas agora eu tenho que dizer. E eu tenho certeza de uma coisa, se eu não comprar a granja, eu vou ser infeliz pro resto da vida. Caramba. E se eu comprar a granja, a gente pode perder tudo que tem. Não era muito, né, porque eu estava começando a minha história. Mas era um risco que você estava correndo, né? Total, né? Era do 0 ao 10, né? Eu imagino. Então, Tudo ou nada ali, né? tudo ou nada, né? Inclusive tem uma matéria do Jornal do Comércio que fez sobre empreendedorismo aqui na região, e eles contam essa história numa página lá. E eu decidi, e aí sim, onde eu sempre procurei força, né? Foi na minha família, e a minha esposa disse, faça o que você achar que deve ser feito. Eu criei coragem e fui falar com o Sérgio finalmente. Isso já era 30 de março. Eu fui a gente almoçou em Recife e ele, numa insistência muito grande, não, porque eu vou vender. No dia seguinte, no dia 31, eu voltei para lá para jantar com ele e fui para dizer não, né? Porque quando eu dissesse o que eu tinha, ele não ia querer me vender a granja, né? Mas eu fui para lá e disse, olha, Sérgio, tudo que eu tenho na minha vida é 500 mil reais. Aí pronto, você me dá de entrada. Eu disse, não, mas não é assim não. Isso é boi que eu tenho confinado. Isso é uma caminhoneta que eu comprei há poucos dias. Não era dinheiro vivo, Não era né? dinheiro, eu não tinha dinheiro, né? É muito difícil um granjeiro ter dinheiro, sabe? Porque quando o granjeiro está bem, ele tem estoque. Gasta. de Quando grão. o granjeiro tá bem, ele gasta comprando coisa pra Ou granja. Investindo, principalmente em estoque. Eu tinha estoque e eu tinha o apartamento de Lícia, minha filha em Recife, que tinha comprado para ela estudar. Ela estava fazendo vestibular na época. Eu disse, não tem problema nenhum. Você vende tudo, apura e me traz o dinheiro. Eu disse, mas não é fácil, né, Sérgio? Vender carro do dia para noite, Do vender nada, apartamento, né? vender Verdade. boi. Não é assim, não. Não, ele deu 3 ou 4 meses. Quer dizer, toda a dificuldade que eu botava no negócio, Ele tirava. o cara botava para sentar. Né? Caraca. E por fim ele disse, vou vender minha grana para você por 5 bilhões de reais. Porra, eu tinha 500 mil. Mas isso foi uma negociação muito difícil, já era 11 horas, quase meia-noite. E eu sei que a granja, o último preço que eu coloquei foi 2 milhões de reais na granja.
Eu só tinha 500 mil. Que era o máximo do máximo. Eu não tinha, né? Então foi uma atitude de loucura, um lapso de loucura naquele Foi momento. igual a né? história do milho, né? As histórias foram sempre assim. E aí o cara disse, tá bom, você me dá os 500 mil e o resto eu divido em 3 vezes. Eu digo, não, Sérgio, não é assim não. Eu só posso comprar se for para pagar em 15 vezes a granja. Porque uma coisa você pode ter certeza, você vai receber. Né? Eu fazendo um negócio, você vai receber. Eu posso até morrer, mas você recebe. Né? Que essa É a sua palavra minha ali. palavra Né? que eu tenho é em vida e morte, Elisa sabe disso. Né? E quando eu ia saindo, fechou-se o negócio, dia 31 de março de 2005. Quando eu ia saindo no elevador, ele foi me levar até o elevador do prédio dele, ele me puxou pela camisa assim, que ele era um cara muito arrogante, né? Agora, se você disser a mim que vai pagar com o dinheiro da granja, pode esquecer que o negócio está desfeito. Por que ele disse isso? Porque ele estava mal no negócio. Sim, né? sim. Eu já tinha feito todos os cálculos, né? O custo dele era muito alto e o preço de venda era muito baixo. Então, nesses últimos 15 dias para fechar o negócio, eu já tinha preparado todo o projeto de fazer a Ovo Novo funcionar e ser rentável. Caramba. Né? Aí eu disse, não, fique tranquilo, Sérgio, eu sou produtor de pinta, eu sou produtor de ovo, eu vendo, aliás, de frango, eu vendo ração, eu crio boi, não se preocupe não, você vai receber esse negócio. E por incrível que pareça, as 15 singelas parcelas de 100 mil reais por mês foram pagas com dinheiro da própria Ovo Novo. Cara. Eu não tirei um centavo do meu negócio de frango para isso. Aqui a gente percebe que é sobre a mentalidade. O cara não sabia fazer o negócio dar certo, se eu tiver errado você me corrige, e você calculou, veio tudo ali, o que dá certo e o que dá errado, e fez o negócio acontecer, e fez o negócio se pagar. Tinha 2 fatores que me fizeram acreditar que isso podia dar certo. Primeiro, o custo de ração dele, os ingredientes são os mesmos, né? Para frango de corte, para a galinha, para a poideira, os ingredientes são os mesmos. Eu conseguia fazer a ração dele, por um chute aí, de R$400 a tonelada, ele estava fazendo por 650. Eu sentei com o gerente dele, ele disse, olha, metade da produção a gente vende em Mossoró e Caicó. Mas vocês têm carro para levar lá? Não, Rio Grande do Norte, né? No Rio Grande do Norte. A gente contrata o frete e vai levar lá. Aí eu disse, vende por um preço bem mais alto. Eu disse, não, vende por um preço abaixo do que em Caruaru. Oxi. Porra, que lógica é essa? Não, porque seu Sérgio acha que a gente tem que manter o mercado de Caruaru. Eu disse, mas quanto do mercado você acha que você tem? Não, a gente tem... Ele não sabia. E quando eu fiz as contas, ele tinha 20% do mercado. A partir do dia seguinte, sim, e aí vem um detalhe. Dia 31 nós fechamos o negócio por volta de meia-noite. E no dia 1º de abril era o dia do meu aniversário. Então eu fui para a granja, como dono da granja. A primeira produção do dia 1 de abril de 2015 foi minha. 90.600 ovos. Né? Então, e eu já tinha vendido o carro e fui de Toyota para a granja porque eu não tinha carro. Tinha se desfeito de quase tudo, né? De tudo, né? Isso aí. E eu fui para a granja de Toyota e uma pessoa me pegou na pista, porque fica distante 4 km da BR-104, ali perto de Toritama. E uma pessoa me apanhou na pista e eu fui ter o meu primeiro dia de trabalho como empresário, realmente, na empresa, mas fui de Toyota, de lotação. Sim. Né? Porque eu não tinha mais nada na vida. E começamos do zero. E aí se deu a trajetória da Ovo Novo. Né? A Ovo Novo era uma empresa praticamente falida e que carecia de muito investimento. Mas a gente primeiro pagou a granja e depois começou a investir. Sim. Aí veio os desafios? Vem, desafios fortíssimos. Né? No segundo ano que eu comprei a granja, terminei de pagar, então já no final do segundo ano, bateu-se uma crise sobre a avicultura de postura por uma superprodução da época e nós passamos 3 anos de prejuízo. Então realmente foi amargar um deserto, né? Lágrimas de sangue. Sabe? Ou seja, os 5 primeiros anos da Ovo Novo, os 2 primeiros anos foi tentando se pagar e os próximos 3 anos, ou seja, totalizando 5, foi só de suor. Só de lágrimas. Só de suor e lágrimas. A gente corria para receber de cliente, a gente na época vendia em Campina Grande alguma coisa e eu me lembro que a gente ia encontrar os caminhões que levavam o ovo para pegar o cheque, para vir, para custear, para poder pagar o boleto. Caramba. Então isso era uma agonia muito grande. A Alicia não participava ainda dessa época, éramos só eu e Agnaldo, que é o gerente, um guerreiro, uma pessoa Que tá com você até hoje. fortíssima, está comigo até hoje. Caraca. Está conosco. É um grande baluarte, eu me reporto muito a ele, porque é uma pessoa de muita experiência, né? Ele viveu aquilo tudo, viveu quebrado, viveu renascer e viveu hoje como estamos, né? Então é uma pessoa de uma idolatria muito grande.
E depois desses 3 anos, aí eu contraí um empréstimo da Caixa Econômica para revitalizar a granja, né? A gente precisava investir em ambiência, investir nas gaiolas, investir em comedouros, investir em tecnologia, que era praticamente zero, né? E nós fizemos um empréstimo na Caixa e esse empréstimo durou 10 anos para pagar, praticamente, né? Os juros eram altíssimos na época, 30%, 40% ao ano. Caraca. Então a gente saiu desse empréstimo, acho que em 1918, uma coisa desse tipo. Muito tempo a gente levou para pagar isso. Mas depois disso, não. Aí começou as coisas a entrarem em equilíbrio, né? O mercado começou a favorecer, a gente começou a entender o mercado também. E aí, uma das razões da gente só produzir praticamente ovo vermelho foi essa condição de entender o mercado. Ovo branco todo mundo produz em Pernambuco, né? A capital, principalmente a zona da mata, só produz ovo branco, né? E a gente precisava sair dessa concorrência, né? A gente precisava fazer alguma coisa diferente. Então a gente saiu do ovo branco, eu preferi sair, montamos a granja toda estruturada para produzir ovo vermelho e começamos a oferecer esse produto nas praças onde ele era mais aceitável, né? Então a gente foi para Campina Grande, Arapiraca, o próprio Rio Grande do Norte, a gente começou a vender alguma coisa em Sergipe e todo o interior a gente começou a deslanchar nesse sentido. Com o advento da chegada do Atacadão aqui em Pernambuco, a gente montou uma parceria muito boa. A primeira loja do Atacadão foi em Caruaru, né? E a gente de imediato foi oferecer o produto e conquistar o Atacadão, eu diria, né? E o Atacadão foi muito importante para a gente. Hoje, por exemplo, passados 10 anos, 12 anos do Atacadão aqui, a gente é fornecedor exclusivo de ovo vermelho no Atacadão para todo o Nordeste, né? A gente atende hoje da Bahia ao Ceará. Então, foi uma dinâmica muito grande essa parceria que a gente teve com o Atacadão, que algumas pessoas não gostam. Mas você vende metade da sua produção a um cliente só. Mas eu já propus ao Atacadão de fechar negócio com o Atacadão nos 100% da produção. Caraca. Porque para mim é bom. Sim. Né? É um cliente que paga religiosamente em dia, né? O preço é o preço que o consumidor pagar. Então, se o consumidor resolve pagar um valor lá, esse valor, o Atacadão conversa com a gente, negocia. Se é para baixar, a gente baixa. Se é para subir, a gente sobe. Mas numa integração muito grande, assim, numa relação muito boa de produtor e comprador, né? A gente tem essa beldade assim com o Atacadão. E mais dificuldades, né, apareceram ao longo do tempo. Nós passamos um período com dificuldade muito grande de pessoas. A Feira da Sulanca, acho que vocês chegaram a acompanhar, teve uma ascensão muito grande há 5 anos atrás, né? Então foi um boom da confecção. E aí, como a gente está muito próximo de Toritama, a gente teve essa dificuldade, né? A mão de obra foi toda evadida para Toritama, né? Lá se ganhava mais, se trabalhava menos. E a gente teve uma dificuldade muito grande, enfrentou uma dificuldade desesperadora por mão de obra naquela época, né? Mas depois disso houve até um enfraquecimento da própria produção de confecção e a gente começou também a fortalecer a relação com o nosso funcionário, com o nosso colaborador. Por isso que eu digo, toda dificuldade vai gerar uma oportunidade, um benefício no futuro próximo. É bom que se entenda isso, porque eu acho que essa é a relação mais importante que tem de você com a humanidade. Antes do senhor continuar, deixa eu fazer uma pergunta que eu achei, a pergunta pessoal minha, e caramba, eu achei muito forte. Como foi para você conciliar a empresa no início passando por dificuldade, a vida pessoal? Como foi essa conciliação, essa sua cabeça para poder conciliar tudo? Porque eu percebo que foi uma pressão muito grande em cima de você, que você arriscou tudo e tinha que fazer o negócio dar certo. Como é que foi isso? É difícil, né? Não é fácil. Não é fácil. Principalmente a relação com a família. Em alguns momentos a gente tem consciência de que você acaba, não é esquecendo, mas deixando em segundo plano a sua vida pessoal e a sua vida familiar até, né? Então, para isso, é preciso ter um entendimento muito grande de você com a sua companheira, de você com seus filhos. E eu, desde cedo que comecei, a exceção de Lícia, que foi estudar na capital, e depois acabou voltando, se reintegrando à empresa, mas desde cedo a gente doutrinou os filhos a ir para a granja, né? Então, todo domingo, por exemplo, eu levava Marinho para a granja, eu levava Thaísa, como faço com minhas netas hoje. Né? Então, era eles vivendo, era eles entendendo como era que funcionava aquilo,
que a gente começava a dizer, ó, eu tô assim, mas é por causa disso, né? Então Perfeito. eu vivo isso, mas é por causa daquilo, né? E assim até hoje, né? Nada foi fácil, nem está sendo fácil, porque como eu disse, né? A avicultura, você enfrenta uma dificuldade todos os dias, né? Não é uma vez por ano que você tem uma dificuldade, não. Todo dia você tem um embate, todo dia você precisa ser empreendedor, todo dia você precisa ter coragem. Tem algo né? para melhorar todo dia, né? Para melhorar todo dia, exatamente. Principalmente por isso. E agora acho que eu perdi o raciocínio. Você pode Estávamos continuar. aonde? A gente tava ali na parte que... Cara, Peraí, é porque foi... De tantas... eu fiz essa pergunta, né? E aí cortou. Mas... Cara, a gente tava... Ele estava falando da parte de fazer 5 anos de dificuldade, né? Sim. Do pessoal, eu acho. Aí começou Isso, a falar do pessoal. Sim, a dificuldade pessoal que gerou uma... Aí a gente passou a entender que tinha que tratar diferente, que tinha que conduzir diferente para que as pessoas passassem a ter interesse em trabalhar conosco, né? Então as pessoas se evadiram, foram embora para Toritama e a partir daí a gente começou a montar um trabalho, e esse trabalho já vem há uns 5 anos, né, Alicia? É muito interessante. E só uma parte é que a gente teve em Fortaleza o mês passado um curso, eu e Lícia tivemos um curso sobre fábrica de ração, e lá estava um consultor de pessoas, né, Leandro, e Leandro também foi veterinário, e eu conheço Leandro de muito tempo, logo quando ele ingressou na atividade, e aconteceu uma coisa muito interessante, que quando chegou lá, e ele é um cara de sucesso, ele é um cara de renome internacional hoje. Agora há pouco eu estava vendo ele na Espanha fazendo uma palestra para suinoctores, né? E Leandro, quando eu me aproximei dele, fazia mais de 10 anos que eu não ouvia, ele disse: o culpado foi o senhor, seu Josimário. Eu disse: gente, culpado de quê? Ele disse: da minha ascensão. Eu disse: gente, por que, Leandro? Ele disse: porque um dia eu cheguei no seu escritório e o senhor me chamou de burro e disse que eu devia estudar o produto que eu fui lhe vender. Ele era vendedor de produtos veterinários, né? Sim. E ele não soube apresentar o produto. Aí eu disse: olha, rapaz, você volta para casa e vai estudar, pô. O que você quer me vender? Porque eu não estou entendendo nada do que você está falando aqui, né? E ele disse que a partir desse dia botou na cabeça que ele tinha que ser melhor. Eu vou ser melhor, aquele exemplo vai seguir pro resto da minha vida. E realmente, ele se tornou tão bom que ele começou a estudar como melhorar as pessoas. E hoje ele é um consultor de pessoas. Veja onde isso começou, né? E por ocasião desse evento lá em Fortaleza, nós almoçamos juntos, eu Lícia e ele, mais 2 colegas, e ele começou a fazer perguntas de natureza assim: ah, seu Josimário, a rotatividade na sua empresa é muito grande, né? Eu disse: não. Ah, o senhor tem muito problema trabalhista? Eu disse: não tenho, né? Mas o senhor não tem? E aquele pessoal que fica final de semana e tal? Não fica gente final de semana, né? Na granja, a gente, por ser granja, a gente pode dar um dia de folga por semana, qualquer dia da semana, mas obrigatoriamente um domingo por mês você tem que dar a cada funcionário. É a mesma coisa de hospital, mesma coisa de polícia, mesma coisa de hotel, não tem diferença. Shoppings, né? E a gente tem leva Shoppings, isso. a gente montou essa estratégia, né, justamente para Que legal. atender. E as perguntas de Leandro eram dessa natureza. Então eu acho que ele encontrava muita empresa que fazia dessa forma, né? Mas Que não, a tinha gente isso, que né? tinha isso, né? E a gente aprendeu que não deveria ser assim, né? A gente aprendeu a respeitar os limites das pessoas, né? Remunerar bem, né? Sim. Mas punir também nas dificuldades, né? A gente premia as pessoas, né? Em vários segmentos do negócio. Mas a gente pune também as pessoas. Eu acho que tem que ser as duas coisas, sabe? O limite também tem que existir. Exatamente. Né? Porque a partir do limite é que você cria personalidade, né? Você vai Exato. criando que as pessoas sabem, não, aqui eu tenho como desenvolver, mas eu sei também que aqui eu tenho um limite que eu não posso Cada um no seu abusar, quadrado. né? Abusar. mesmo. Não é pelo fato que eu vou ganhar um prêmio esse mês que para o mês me permite faltar 2 ou 3 dias, né? Então a gente pune severamente, mas a gente beneficia também. pelo outro Sim, a lado, gente né? tem alguns prêmios, inclusive, de funcionários que trabalham há mais tempo, né? Você está aqui há 2 anos, há 3 anos, há 4 anos. Então, cada época que você se permanece na empresa, você é premiado por aquilo. E hoje a gente também tem muitos filhos de funcionários que já estão ingressando na nossa empresa. Então, a gente vê aí como é que eu posso dizer? A hereditariedade, né? A geração, a geração, né? a nova geração que está entrando, Caramba. né? Isso é muito bom. Muito importante mesmo. Cria essa cultura dentro da Isso. empresa, né? Familiar.
Muito forte, muito forte. E tudo isso, como eu disse, né, partiu de uma dificuldade que nós enfrentamos, né? Sim. Eu acho que o ano de 2013 foi o mais difícil de tudo. Foi o boom a explosão realmente do jeans, da confecção. Eles viveram um momento maravilhoso durante 5 anos ali, que tornou-se o que é hoje, né, na Sim. verdade. Né? A mola propulsora de desenvolvimento da nossa região, né? Não tem quem discorde disso. E existe um parâmetro muito interessante, né? A gente liga na segunda-feira para alguém da Sulanca e pergunta como é que foi a feira. Ah, foi boa. Então a gente fica satisfeito, porque sabe que alguém vai comer mais ovo, né? Porque a feira foi boa, gira, né? né? A economia gira, né? Então, aquele polo é importantíssimo, né? E o quanto tem para crescer também, né? É engraçado que assim, se não tivesse passado por essa crise, talvez a cultura de pessoas, né, na empresa de vocês não estivesse tão boa quanto está Não hoje. tivesse solidificado, né? Se Tão solidificado. forte, Porque assim, tava tudo bem, então não precisamos mexer. Aí quando tem uma crise, aí você fica, não, eu tenho que arrumar solução para melhorar, e como vai ser, e como evoluir. Aí pronto, dali E você se transforma. desafia, né? Desafia a crescer. Isso é muito importante. Nessa linha de dificuldade, eu já vou passar para um outro tema, Sim. se me permite. Por exemplo, a gente é rigidamente fiscalizado pelo Ministério da Agricultura. É o órgão que nos rege, é o órgão que nos fiscaliza realmente, né? E é incrível, porque a gente sofre muito toda vez que o fiscal do Ministério da Agricultura chega. É um trauma, né? Os fiscais chegam e ele vem com aquele poder de polícia e Sim. já chega dando um chute na porta e, enfim, a gente tem que acatar tudo isso. Mas é incrível também a satisfação que eu sinto depois que os fiscais vão embora, porque eles deixam uma nova cultura, eles deixam implementada uma melhoria. E como a gente cumpre à risca tudo que é determinado, toda vez que o Ministério passa, minha empresa melhora. Então foi essa a ideologia, né, o que a gente entendimento que eu passei para as pessoas do controle de qualidade, por exemplo, sabe? Hoje a gente tem 5, 6 pessoas que só mexem com qualidade lá na granja. Caramba. E essas pessoas, como todo técnico de segurança alimentar do país, tem no fiscal do Ministério um monstro, né? O monstro chegou, então vamos se esconder, vamos, né? Mas eu costumo dizer, ó, vamos sofrer, vamos encarar de frente, né? Vamos mostrar tudo que a gente tem, vamos mostrar os erros e pedir ajuda, porque depois que eles forem embora, nossa empresa fica melhor. É isso mesmo. E isso tem acontecido fielmente. A gente é fiscalizado 2 vezes por ano, e esse ano teve uma pequena exceção, nós já vamos com 4. Né? Então, parece que encontraram o caminho da granja, né? Sim, Mas sim. é assim, toda vez que eles vão embora, a empresa melhora. E quais são esses diferenciais, Lícia, esse é o Josimário, né? Josimário, que vocês têm com respeito a seguir direitinho todas as regras? Quais são esses selos de qualidade que vocês têm hoje? Só abrindo um parênteses aqui que ele falou, um monstro, mas realmente, há uns 5 anos atrás, quando o Ministério vinha, né, vai ter visita do Ministério, meu Deus do céu, a gente ficava todo mundo Traumatizado. arrancando os cabelos, Aham. corre. Mas hoje não, né, a gente já se acostumou e a nossa qualidade está tão, digamos assim, impecável, Sim. que quando diz assim, vai ter visita do Ministério, a gente, pronto, beleza, vamos ver o que é que eles vão, né, avaliar no nosso trabalho agora e o que é que a gente vai precisar melhorar. Então, a cultura implantada de qualidade do produto foi, assim, excelente, né? Hoje a gente tem excelência em qualidade de produção de ovos, a gente pode dizer isso. Né? E quando o Ministério vem, a gente realmente só tem a melhorar cada vez mais. Não tem aquele bicho mais, entende? E você perguntou sobre essas qualidades, que a né, gente tem que fiscais atender, que vocês né? têm disso. O que são, o que seria isso, né? E aí? Bom, no processo produtivo de ovo comercial, Sim. do ovo que você compra no mercado, existem portas de entrada para vários tipos de agentes nocivos, né? O principal deles é a salmonela. Então, uma salmonela no humano é causadora de uma diarreia e às vezes não tem cura, né? Salmonela mata, né? O controle da gente começa a partir da chegada do pintinho, que chega de São Paulo, de Minas Gerais, e a gente naquele momento já começa a coletar material para fazer exame, para saber se elas chegaram realmente livres de salmonela, né? E já na 5ª semana ela toma a primeira vacina para salmonela. Então a gente faz um programa de salmonelose hoje, anti-salmonelose,
que é um dos melhores do Brasil, né? Atestado pela MSD, Merck Sharp Dohme, que é uma empresa multinacional que está instalada no Brasil, e a gente usa as vacinas deles. E esse programa, ele é um programa voltado para o indivíduo e para o produto. Então, como é isso? A galinha em si, ela pode ter salmonela, mas ela pode ter salmonela e não transmitir para o ovo, se a salmonela não for a que ofende o homem, a que afeta o homem. Sim. E ela pode ter a salmonela que não afeta ela própria como indivíduo, mas afeta o ovo e o homem come e pode se dar mal. Então, o nosso programa anti-salmonela, só para iniciar as garantias, né? Ele é voltado para o indivíduo e para o produto. Então, a gente vacina com a vacina que vai proteger a ave durante o resto da vida, e automaticamente todos os ovos produzidos dessa ave, ela passa já a integridade imunológica para que o ovo não tenha salmonela. Perfeito. Esse é um primeiro passo, né? E depois disso, a gente montou um esquema de rastreabilidade, isso já fazem uns 5 anos. Não, mas antes disso, um pouco. Há 10 anos, por exemplo, a Ovo Novo não usa antibiótico para as aves. Isso é um negócio importantíssimo, né? Porque existe a condição da resistência. Sim. Só de 4 anos para cá é que o Ministério da Agricultura impôs uma lista de medicamentos que não podem ser usados de forma alguma em avicultura. E eles fazem pesquisa disso no ovo, né? São as chamadas coletas obrigatórias do Ministério da Agricultura. Nós já fomos coletados 3 vezes esse ano. Dizem que é por sorteio, né? Mas existem poucos CIFs no Brasil de sala de ovo comercial. Se eu não me engano, 23 no país inteiro. E a gente tem CIF, né? A gente tem CIF de todos os produtos. Serviço de Inspeção Federal de todos os produtos. O carimbo do selo do Ministério da Agricultura. E o Ministério, só de 4 anos para cá, foi que montou essa lista e disse: a partir de hoje está proibido de usar. Isso foi um algazarra muito grande no meio de avicultura, porque todo mundo usava. Só que vocês Mas a já gente não, usavam, né? a gente não. A gente já adquiriu a cultura do pré-biótico, do probiótico, do ácido orgânico, né? Que são substâncias naturais que fazem o serviço do antibiótico, né? Que fazem o trabalho do antibiótico dentro da ave. Preventivamente, né? Efetivamente. Caramba. E a gente tem a nossa granja livre de salmonela e livre de outros agentes infecciosos, né? A própria granja foi construída de uma forma muito importante, né, por uma pessoa visionária, né? A granja foi construída em 1.000 hectares de terra, não tem vizinho, e todas as obras civis são dentro dessa área, protegida totalmente pela caatinga nordestina, né? Que é a mata nativa da nossa região. E isso facilita, esse isolamento sanitário da granja facilita também a condição de combate às doenças, né? Então a gente tem um programa vacinal muito ajustado, inclusive com salmonelose, né? E esse programa vacinal garante a integridade, como eu falei, a integridade da ave e a integridade do produto, que é o ovo. A segunda característica seria o que a gente implantou já há 5 anos, que é a rastreabilidade do nosso produto. Então, ovo é um produto perecível e naturalmente frágil, né? Sim. Então, um ovo, você chegar numa gôndola do supermercado e encontrar um ovo quebrado, não é uma coisa que desabone, não, porque na verdade você vai lá e encontra um tomate machucado, você encontra uma laranja fora de condição de uso, então não é uma coisa absurda. Sim. Né? Mas se você fizer encontrar numa bandeja de um ovo, da Ovo Novo, e você ler lá o número do lote, que está escrito no rótulo, e a data de fabricação, a gente sabe exatamente qual foi o lote e em que momento aquele ovo foi danificado. Caramba. Então isso dá uma segurança muito grande. Né? Eu não vou dizer aqui que o ovo da Ovo Novo não quebra, o ovo da Ovo Novo não vai chegar podre, sei lá, o ovo da Ovo Novo não vai chegar com defeito. Pode sim, claro, eu acabei de dizer. Um ovo é um meio de cultura gigantesco, né? O ovo é riquíssimo em proteína, riquíssimo em vitaminas, e nós vamos falar disso daqui para frente, Sim. se você me permitir. E tudo isso agrega potencial para o ovo ser contaminado, né? Porque ele está ali no meio ambiente, né? Ele está no ambiente de um aviário, com aves, né? Com pessoas, né? O cara pega o ovo com a mão em alguns momentos, né? Nós já temos 70% da nossa produção totalmente automatizada, sem a mão humana tocar no produto. Caraca. Em nenhum momento da produção. Mas os outros 30 ainda faltam, né? As pessoas podem pegar no ovo.
Mas essa rastreabilidade garante que a gente saiba exatamente onde foi danificado, se foi no transporte, se foi na gôndola do supermercado. Uma das coisas que tem acontecido muito é quando a gente tem um promotor de vendas, que toda loja tem que ter um promotor, é o cara que vai lá, tira da caixa, arruma na prateleira, deixa tudo bonitinho. Quando você se descuida e pega um cara que não é cuidadoso, ele acaba quebrando o ovo. Então todo esse trabalho para trás, de centenas de pessoas, né? De 1 ano, 2 anos que a galinha vive conosco, o cara destrói num minuto ali, porque Verdade, não tem o cuidado. não tem o né? cuidado de Verdade. colocar, né? E a gente recebe a reclamação, o ovo estava quebrado, o ovo estava com sinais de apodrecimento, Sim. porque é muito rápido. Um ovo quebrado, se ele for exposto ao meio ambiente, em 24 horas ele apodrece. Então é uma coisa Tem que ter muito dada, cuidado. que tem que ter né? muito cuidado, muito zelo, né? E isso é uma coisa que acontece. Então, a rastreabilidade é uma coisa que é premiada hoje pelo Ministério da Agricultura, né? Isso foi implementado já há 2, 3 anos com a ministra que saiu agora há pouco, Tereza Cristina, e ela enfatizou muito isso, incentivou muito isso. Ela dizia que as empresas deveriam e seriam regidas pelo PAC, ou seja, pelo seu alto programa de controle, né? E não por leis que simplesmente que os fiscais arbitrem. Então era uma coisa muito importante que ela defendia na vida, né? Então eu vou ser responsável pela minha qualidade. Você acha que eu vou fazer minha qualidade cair? De modo Nunca, algum. nunca, né? Então ela deu a gente o direito da gente ser bom, né? Ou você é bom ou você não está no mercado. É isso né? mesmo. Eu acho que não precisaria nem fiscalização do Ministério, sabe? Porque cada um nessa atividade tem que ser bom para estar lá junto ao consumidor e ele ter preferência de levar o seu produto. Outro controle que é imprescindível em avicultura é a água. A água que as minhas galinhas bebem é melhor do que a água da sua casa, eu não tenho nenhuma dúvida disso, né? Passa por um tratamento rigorosíssimo, né? Passa por cloração 2 vezes, isso sem falar em filtragem, decantação, Caramba. floculação. Então todo o processo de produção da água é também Minucioso, né? minucioso, criterioso e que se gasta dinheiro, né? Eu vou voltar um pouquinho para o controle de salmonela. Não sei se dá para entender, mas só o controle de salmonela da Granja Ovo Novo custa R$1 milhão por ano. Caramba. Então eu não sei se todas as empresas fazem, né? Eu não vou criticar, dizer quem faz, quem não faz. Eu sei que eu faço, né? O programa para não usar antibiótico, eu atesto, porque eu sou veterinário e sou veterinário responsável pela minha granja. Eu assino os documentos da empresa como responsável técnico. E há 10 anos que a gente não usa antibiótico na Ovo Novo. E o controle de qualidade da água, eu não posso nem dizer que sou eu que atesto, porque o Ministério é obrigatório levar para o Ministério uma amostra de água e levar a análise da água mensal. Eu não posso vacilar, eu não posso estremecer nesses controles, Sim, sabe? sim. Porque senão a gente perde o fio da meada e Provar a acaba qualidade ele mesmo, provar né? a qualidade. Isso aí. Né? Bom, agora vamos passar ao que interessa, né? Vamos falar de ovo. Ovo é uma coisa magnífica, né? Ovo é o maior alimento depois do leite materno, né? Não existe nada igual ao ovo depois do leite materno, né? Há 12 anos atrás, exatamente em 2010, os Estados Unidos incluem o ovo no que eles chamam de lista livre, né? Os alimentos que compõem essa lista são os alimentos que são recomendados sem limites. Então poucos alimentos compõem essa lista, nessa lista americana. E essa lista existe no mundo inteiro hoje, né? Mas na época eles incluíram o ovo, e foi na época do presidente Obama, e a esposa dele foi quem fez questão, que era uma defensora de ovo, e fez questão que o ovo fizesse parte dessa lista, né? Os alimentos livres. Livres significa dizer livre de consumo. Você Sim. fica à vontade para comer o quanto você quiser. E a partir daí os estudos se intensificaram em ovo, e aquele tabu de que ovo tinha colesterol, ovo ofende ao coração, tal. No Brasil isso foi combatido firmemente por uma instituição chamada Instituto Ovos Brasil. E a Ovos Brasil não tem interesse financeiro, né? Uma empresa não governamental, mas sem interesse financeiro, e ela tudo que arrecada é para fazer promoção do ovo. E essa promoção começou lá em 2005, por ali, com a conscientização de cardiologistas, nutricionistas e nutrólogos, né? Esses 3 profissionais tinham o ovo como vilão. Todo mundo tem uma história para dizer que você chegou no médico, o médico disse, não coma ovo, né? Porque vai entupir suas veias, você vai engordar, tal. Então foi necessário trabalhar a classe médica, os formadores de opinião,
para poder resultar no benefício que se tem hoje. Sim. Em 2010, o consumo per capita no Brasil era abaixo de 100 ovos ano. Hoje a gente vai chegar esse ano a 260 ovos. Para vocês terem ideia, o maior consumidor do mundo é o México com 320. O Japão com 300, Estados Unidos com 280. Então a gente já está chegando perto de país desenvolvido. Sim. Significa dizer que comer ovo é sinal de desenvolvimento humano. É sinal de consciência, é sinal de cultura. E Porque saúde. o ovo... E saúde. E porque o ovo só faz bem. Então a população que come ovo não come porque é mais barato, não. Come porque faz bem. Né? Existe Inclusive nas academias, né? Principalmente Exatamente. nutricionistas de esporte que é Esportiva, focada para o esporte, indicam, você vê ali pessoas que fazem, né, por exemplo, crossfit, exercícios mais intensos, que sua dieta ali é 10, 12, 15 ovos por dia, e eles consomem mesmo, indicado pela nutricionista, né? Exatamente. Porque hoje o ovo é sinônimo de saúde. É isso mesmo. Isso mesmo. E eu falei de que ovo, o povo come porque é barato, mas não tem muita relação não. Eu assisti um evento no Rio Grande do Sul, em que um professor da Universidade de Santa Maria fez um trabalho e pesquisou ovo, a relação do ovo com o PIB do Brasil durante 50 anos. E, por incrível que pareça, e para nossa surpresa, o ovo aumenta o consumo de acordo com o aumento do PIB, não é com a queda do PIB. Então, toda vez que o PIB cresce, aumenta o consumo de ovo. Caramba. Então, essa história de dizer, não, o povo come ovo porque é barato, está deixando de ser verdade. Sabe? Ou já deixou de ser verdade. O povo come ovo porque é bom. Né? E você pode substituir por qualquer tipo de alimento, principalmente os proteicos. As carnes vão ficar para trás. A carne bovina hoje é produto de rico. Né? Você não consegue manter uma frequência de consumo de carne na sua casa hoje. Não consegue, né? Sim. E quando você faz uso do ovo, você está se alimentando integralmente de coisa boa, não é? E, claro, a um custo mais barato, né? A gente faz parte do Instituto Ovos Brasil desde a sua fundação. Né? E nós fomos um dos protagonistas, né? Eu viajei para a Argentina para receber prêmio lá pela Ovos Brasil, porque a gente começou a fazer folheto infantil para a divulgação das melhorias do ovo, né? Dos benefícios do ovo. E foi premiado na Argentina, nós fomos lá receber. Eu fui como presidente da época do Instituto Ovos Brasil. E o Instituto Ovos Brasil intensificou, tem uma nutricionista que só estuda ovo, a mulher só estuda ovo, ela não estuda outra coisa. É muito interessante conversar com ela. E os estudos que foram intensificados com ovo são desafiadores. Por exemplo, crianças com síndrome de Down. Foi feito um trabalho e as crianças com síndrome de Down foram alimentadas durante 2 anos com ovo. Um grupo com ovo e outro grupo sem ovo. Ao final de 2 anos, as crianças alimentadas com ovo tinham maior discernimento, tinham maior capacidade de cognição, tinham maior memória e tinham maior inteligência. E não é que combate a síndrome de Down, mas você melhora o desempenho da criança que tem a síndrome de Down. Isso é uma coisa fantástica, eu acho, sabe? Um dos melhores experimentos mais interessantes que eu já vi, né? Para fortalecer realmente o consumo de ovo. Outra coisa interessante, o ovo produz 2 pigmentos, a zeaxantina e a outra eu esqueci, depois eu lembro. Bom, esses 2 pigmentos trabalham efetivamente na córnea do olho. Então, para melhorar a visão, você precisa comer ovo todos os dias. Eu já ouvi falar sobre isso, é verdade. Então, esses 2 pigmentos são fantásticos, né? É a zeaxantina e a... Depois eu lembro. São imprescindíveis para a visão. Eles são, obrigatoriamente, alimento da visão. Sim. Os 2 pigmentos. E isso você encontra em frutas, mas numa quantidade muito pequena, né? Em alimentos ricos em vitamina A. Mas o ovo contém, se você comer 2 ovos por dia, você tem a quantidade necessária da zeaxantina e da outra xantina que são imprescindíveis aos olhos. Sim. Tá? Combater diabetes é também característica do ovo. Né? Se você tem um consumo regular de 2 ovos por dia, você consegue combater efetivamente o diabetes. O ovo contém uma substância chamada cloreto de colina. É uma vitamina. Antes não era um aminoácido, depois da mudança
funcional dos alimentos, ele passou a ser chamado de vitamina. Então, o cloreto de colina está presente no ovo em um volume bem elevado, que combate efetivamente o diabetes, porque age nas células hepáticas, estimulando a produção de insulina. Então, a insulina gerada pelo fígado, produzida pelo fígado, tem como fator estimulante a vitamina cloreto de colina, que também é componente do ovo de forma assim muito elevada, Sim. muito boa, né? Albumina. A albumina é a clara do ovo, né? É a primeira proteína, é a albumina, né? Eu me lembro que nos experimentos de faculdade, para falar de desnaturação proteica, o que é desnaturação proteica? É a forma como o alimento é ingerido, ou seja, ele está na natureza dessa forma e ele, para ser ingerido, ele precisa ser desnaturado. Ele precisa, para ser consumido, ele precisa mudar o seu estado físico. E a primeira proteína é a albumina. Se você, quando vai fritar um ovo, você marca no relógio e em 15 segundos o que era clarinho e transparente passa a ser branco. Então ali naquele momento houve a desnaturação proteica. É como ele vai ser ingerido. É através dessa desnaturação. É quando a proteína atinge o seu ponto ótimo de ingestão, sem perder suas características, que é a de alimento funcional. Toda proteína do ovo, ou seja, a partir da albumina, é um alimento funcional. O que é um alimento funcional? É um alimento que vai fortalecer todas as funções do seu organismo. Principalmente, no caso da albumina, as funções musculares. Então, por isso que os atletas fazem uso de ovo, porque a restauração da matéria física muscular é restaurada de imediato com o ovo. Então, é de fácil absorção, é de instantânea absorção, digamos assim, e de fácil eliminação. Então, o ovo tem essas características que são assim, fantásticas, né? Você só deveria comer ovo na sua vida, não deveria comer outra coisa, sabe? E sem falar que assim, é uma fonte natural, né, de tudo isso, porque às vezes a gente vê, por exemplo, principalmente nessa área da musculação, as pessoas de uns tempos pra cá tomando muitos comprimidos, né, pra complementar, pra Suplementar, né? suplementar as vitaminas e tudo mais, sendo que tem uma fonte tão rica, natural, né, de proteínas, e às vezes as pessoas ficam meio condicionadas, eu acho que pra ir pela modinha, por exemplo, digamos assim, a estar usando esses comprimidos e que às vezes traz bastante malefícios, né? Com certeza. O ovo não vai trazer malefício nenhum para aquele organismo, né? A coisa fantástica do ovo, que eu deveria ter começado a falar de ovo dizendo isso, é que o ovo por si só, ele é capaz de gerar uma vida. Nenhum outro alimento é capaz disso. O pintinho vem do ovo. Não precisa de nada. Nada. Ele sai da galinha, recebe temperatura e umidade adequados e gera uma vida. Uhum. Então, por si só, um alimento gerar uma vida é porque ele é totalmente completo. Né? Ele tem todas as substâncias necessárias à vida. Né? O importante é fazer uso regular. Não pode comer ovo como se toma antibiótico, eu vou tomar hoje, eu vou ficar bom amanhã. Não. Né? E eu lanço um desafio. Meça os seus níveis sanguíneos hoje. Passe 60 dias comendo ovo e veja a regularidade que você vai ter. Não mude em nada a sua alimentação nem o seu estilo de vida. Se você é um atleta, faça seus exercícios. Se você é sedentário feito eu, continue sedentário. Tá? Mas não mude nada, meça hoje os seus níveis sanguíneos, coma ovo 60 dias e meça novamente. Você vai ver o equilíbrio que vai dar. Não? Você vai reduzir o seu colesterol maléfico, que é o LDL. Você vai melhorar os seus níveis de protombrina e de hemograma de leucócitos, do hemograma completo, né? Porque todas as células do organismo, o ovo tem participação. Ele tem elementos que participam. Ou seja, uma série de benefícios. Uma série de benefícios. Que Né? Acho que vai ter. falta muita coisa ainda a se estudar no ovo. Né? Mas Sim. tudo que já foi estudado é assim, fantástico para que a gente se conscientize de que realmente tem que comer ovo, sabe? Tem que comer ovo. Perfeito. Uma coisa que se faz erradamente eu sou atleta, eu só vou comer a clara do ovo. Você está jogando fora a parte mais rica, que é a gema. Né? Então, a albumina, beleza. Fonte de proteína funcional, que vai estimular a produção muscular em você, mas não abra mão da parte nobre do ovo, que é a gema.
A gema tem sim gordura, mas a gordura em porção maior é o colesterol mais elevado, é o colesterol benéfico. Então, toda vez que você comer ovo, você reduz um pouco do seu maléfico, né? Você come mais HDL do que LDL, porque o ovo já é assim. Sim. Né? Ele tem uma porção maior de HDL. Você vai ter todas as vitaminas disponíveis do complexo B, A, D, E, K e todas as vitaminas do complexo B. Você vai ter uma riqueza de minerais impressionante e você vai ter todos os aminoácidos que participam na formação e regeneração das células, né? Perfeito. Totalmente antioxidante, né? E antioxidante, exatamente. Substância antioxidante. Perfeito. Deixa eu fazer uma pergunta agora pra gente... O senhor pode continuar falando sobre esse assunto mais na frente, mas pra gente falar um pouco mais de administração, mais na estrutura corporativa da empresa de vocês. Qual foi o diferencial do antes e o depois que a Alicia, né, que a sua família entrou para poder fazer essa gestão, ajudar você na gestão, na administração da sua empresa? Como foi esse diferencial? O que era antes e o que é depois? Então você pode até falar um pouco mais sobre isso também, para a gente poder entender. Como era antes? Bem, assim, eu sou fisioterapeuta, né? Sim. Então, abracei a fisioterapia por 2 anos. E logo em seguida eu tomei a decisão de dizer, não, eu vou trabalhar com meu pai. E aí eu comecei, aí quando eu cheguei lá ele fez, não, você, para começar, só vou fazer uma exigência, você tem que conhecer todos os setores. Né? E aí assim eu fiquei, né, passei uma semana na fábrica, uma semana na produção, uma semana, né, em todos os cantos e parei no escritório, né, na parte administrativa. E aí comecei a ver como é que estava funcionando tudo e tal, e eu olhava assim uma coisa e dizia, acho que isso não deveria ser assim. E aí a gente foi, né, aos poucos fui conhecendo e ele tinha um caderno que era o livro caixa dele, era o controle de contas a pagar e contas a receber, tudo era naquele caderno, né? E aí eu ficava olhando aquele caderno, depois eu peguei, anotei umas coisas, e ele me deu meu caderno, aí eu pegava, tem hora que eu pegava, e ele pegava de volta e ficava naquela, aí chegou um certo momento que ele estava numa reunião lá, e eu disse, não, me dê o caderno que eu resolvo. Aí eu peguei o caderno e fui para lá, para outra sala e resolvi, eu digo, vamos fazer assim, vamos fazer assim, vamos fazer assim. Aí depois ele me perguntou, e aí, cadê? Eu digo, não, já está tudo resolvido. Então, assim, aí ele ficou olhando assim para mim, mas e o caderno? Eu digo, não, pode deixar que eu resolvo o caderno. E aí, a partir daí, eu fui, né, me abraçando mais com essa área financeira. Foi em 2013, né, que eu comecei, vai fazer 10 anos agora em janeiro. Caramba. Que eu comecei lá e aí peguei mais essa parte financeira, mas aí depois eu fui entrando por toda a área de departamento pessoal, marketing. E aí hoje a gente faz uma gestão integrada de tudo. Sim, sim. Né? Eu digo a ele sempre que tem o antes de mim e o depois de mim, né? Porque quando eu cheguei, eu comecei a botar ordem nessa questão de financeira, né? Fechar algumas portas e organizar outras coisas. E eu acho que as coisas começaram a fluir. Ele começou a ter mais tempo para gestão e focar em outros setores, em produção, né? E a parte técnica, né, que é a parte mais específica dele. E eu comecei a fazer a parte de gestão e administração mais de gerencial, né? Então a gente começou a ter mais caixa, começou a gerar melhor ter mais fluxo de caixa, né? E aí começamos a fazer mais alguns investimentos, conseguimos em 2014 um primeiro empréstimo, né, de grande valor, que foi quando a gente começou a automatizar a nossa granja. E aí as coisas foram fluindo, né? Logo em seguida eu comecei a atuar na parte de marketing, né? Então a gente fez um grande trabalho com repaginação da marca, adesivação dos baús. A gente tinha várias ações ações em loco, né, em loja. Sim. Nós criamos a omeleteira, né, que foi sucesso, aí todo mundo conhece. Os nossos mascotes, que até hoje fazem sucesso. Então, assim, tudo isso foi muito trabalho, né, Imagino. de inovação e empreendedorismo, né, que a gente tem que sempre estar inovando, né? É necessário para a empresa. Eu acredito que houve um antes e um depois, né? Nessa participação da administração. É muito importante. Não basta a empresa ser uma empresa ótima, ter um bom produto ou um bom serviço, mas tem que ter uma administração competente também. E como é trabalhar em família? Como é misturar essa parte assim, pessoal, profissional? Então,
É assim, flui, né? Flui ao longo do tempo, flui. Mas assim, não é fácil, sabe? Porque cada um tem um pensamento, um temperamento, né? Tem uma opinião. Então, assim, a gente tem que sempre estar entrando em acordos, né? Ele é um pouco, às vezes, com a cabeça um pouco pesada, no sentido de, não vai dar certo, né? Não vai dar certo. E aí, não, calma, vamos ver como é que a gente faz, né? Aham. Então, tem que sempre estar ponderando aí as emoções Sim. para Pra poder tocar o barco. Foi difícil essa adaptação pra você? Muito difícil. Lícia chegou com uma áurea que eu acho que é característica dela, né? Uma áurea divina, uma áurea boa. E realmente foi um divisor de águas porque as contas não davam certo até Lícia chegar. Né? As contas não batiam, as contas não ajustavam, a gente não deixava de dever. E pouco tempo depois que ela chegou, acho que 6 meses, as contas já entraram em equilíbrio, que eu lembro que na sexta-feira era o dia mais difícil, né? Que era o fechamento da semana e quando a gente não conseguia pagar uma conta eu morria, né? Sim. E eu lembro que eu cheguei numa sexta-feira e agoniado da granja numa correria, que o escritório era em Caruaru. E quando eu cheguei fui entrando, e aí tem o que pra pagar, tem o que pra pagar, e ela sorridente, tranquila, disse, não, já paguei tudo. Então esse dia foi um dia realmente que eu devia ter anotado na história como um grande diferencial. Sim, sabe? A gente não conseguia pagar as contas há muito tempo, né? Foi aquela época dos investimentos, da época das crises e tal. E em seguida a Lícia, aí chegou o Marinho, que é o filho mais novo. O Marinho tem hoje vai fazer 25 anos. 25. E Marinho está com a gente já há uns 8 anos, né? Mas começou criança. Marinho começou com 8 anos de idade na granja. Marinho já dirigia carro dentro da granja, pra você ter Caramba. ideia. Era um menino pródigo, né? E desde 16 que ele enveredou pelo campo da informática, fez contabilidade, né? E fez uma união da contabilidade com a informática e a gente já tinha um programa comprado em São Paulo, um programa de gestão, adquirido lá de Bastos, né? Que é a capital do ovo. Então eu fui buscar o que existia de melhor no país. Sim. Né? Então os caras lá em Bastos sabem fazer a coisa realmente, né? Bastos produz 26 milhões de ovos por dia hoje. E lá foi onde nasceu a poideira comercial no Brasil, né? Conduzida pelos japoneses. E eu comprei um programa de um japonês lá e ele veio, implantou, e esse programa só tem melhorado até hoje, sabe? Esse cara hoje, ele rende homenagem a gente, ele elogia o tempo todo a gente, porque o programa dele, graças a essa dedicação de Marinho, que conseguiu transformar o programa desse cara, e o programa dele hoje é completo, né? Esse programa de rastreabilidade, por exemplo, está dentro do programa de gestão. Né? A gente faz gestão com balancetes mensais da atividade, sabe? Isso é uma coisa rara também, né? E eu vou falar em Marinho porque ele vai sentar nessa cadeira aqui e Sim. É bom que eu fale, porque se eu não falar, ele vai acabar dizendo tudo diferente do que a gente está dizendo. Mas na verdade não é. Foi um impacto muito grande Lícia chegar e depois Marinho chegar com essa visão, e ela diz que às vezes eu fico dizendo não vai dar certo, não vai dar certo, não vai dar certo, porque são 2 foguetes e uma carroça de burro que sou eu, né? Não posso acompanhar os 2 foguetes, eu tenho que prendê-los, na verdade, né? Então a garra que eles têm de fazer as coisas, né? De crescer, de desenvolver, essa voracidade, hoje eu fico mais como controlador. Né? Eu preciso dar um passo de cada vez, né? A exemplo disso, há 2 anos atrás a gente resolveu fazer agricultura. E é uma coisa que se eu tivesse que dar um conselho a alguém que vai fazer avicultura, eu diria, faça a agricultura primeiro. Porque o maior peso da avicultura são os grãos. Uhum. Então, logo, no mais tardar em 5 anos, a empresa que não produziu o seu grão não vai fazer parte dessa atividade, sabe? Porque as dificuldades continuam sendo imensas. Eu imagino. A gente tem uma seca, é dificuldade para a avicultura. Se a gente tem um inverno bom, é dificuldade para a avicultura. Por quê? Principalmente nos últimos 10 anos, o Brasil encontrou a porta de saída dos grãos. O Brasil passou a ser um país exportador de grão. E hoje o Brasil é o maior exportador de grãos do mundo, tanto de soja quanto de milho. E isso não vai parar por aí. Eu lembro que há 2 anos atrás, quando o dólar bateu R$5, o vendedor, o produtor de milho e de soja, ele não pensou 2 vezes e vendeu toda a produção para fora. Há 2 anos atrás nós tivemos uma dificuldade imensa de milho. Pra você ter ideia, milho saiu de R$30 a saca para R$90 a saca dentro do mesmo ano. Não tem atividade nenhuma que custe isso. Isso foi vir para a avicultura,
para suinocultura, para bovinocultura de leite. Então, para todas as culturas sofreram, estrutura de produção de proteína sofreram com essa ida do Brasil ao exterior vender milho, né? E isso não vai parar por aí. O mundo vai ser cada vez mais consumidor e o Brasil cada vez mais produtor, né? Então, hoje o Brasil já alimenta 1/3 da população mundial em milho e soja. E isso só tende a crescer. O Brasil é o celeiro do mundo, quer queira ou não. Entre governo saia governo, o Brasil será sempre o celeiro do mundo. E em 2050 já existem estudos que provam que o Brasil vai estar produzindo metade do alimento do mundo. Caramba. O Brasil é o futuro alimentador do mundo. Do mundo, é o Os últimos expoente. eventos que a gente foi é só o que a gente escutou. Então, isso não vai mudar. Por isso que eu digo, ou você produz grão, ou você não faz avicultura. E a gente despertou para isso há 2 anos atrás. E despertamos de uma forma que começamos, para você ter ideia, para a gente dar de comer as galinhas da gente hoje, a gente precisa cultivar 5.000 hectares de terra. Nós começamos com 1.000. Nós demos um passo 10 vezes maior do que a perna, né? E estamos amargando por isso, sabe? A agricultura não é fácil. A tecnologia implantada na agricultura moderna, ou a agricultura 4D, como eles falam hoje, é muito maior do que a tecnologia de qualquer ciência que você possa imaginar. Além disso, além de você ter todo o lado científico da agricultura, você depende de fatores climáticos. Sim. Quando chove muito é ruim, quando chove pouco é ruim, quando venta é ruim, quando não venta é ruim. Então, são vários fatores que não dependem de você, não dependem do homem, dependem de Deus, dependem da natureza. Então você implanta toda a tecnologia possível e imaginária e pode dar tudo errado. Verdade. Verdade. Então a gente está enfrentando isso, né? E os mais velhos de agricultura dizem a gente, mas quantos anos você planta? Não, é o 2º ano. Ah, rapaz, você vai sofrer 5 anos aí. E eu fico olhando para mim, o que será que eu aguento sofrer 5 anos aí? Gastando dinheiro 5 anos sem ter retorno, né? Mas é o que nós estamos fazendo, nós partimos na frente, né? Todo mundo que começar vai passar pelo que a gente está passando. Sim, né? sim. Porque os fatores são muito adversos, né? E é isso, Independente né? Então, de começar 2 anos atrás e começar daqui a 5 anos, vai ter que vai ter que dificuldade passar. vai existir, né? vai ter que Então, aprender. melhor passar agora, né? E tá à frente do que... Então Marinho é quem toma conta dessa parte de agricultura, né? Ele agora nesse momento está lá no sertão, na Chapada do Araripe, onde a gente adquiriu uma propriedade e está plantando milho lá, né? Perfeito. Esperando sucesso absoluto, que é uma região muito promissora, muito bonita, muito boa em todos os sentidos. Mas a chegada deles, né, deu esse caráter de dinamismo, né? Trouxe um novo momento para a empresa. Trouxe um novo momento, exatamente. Essa dinâmica acelerada que a gente vive hoje é graças a eles, né? Eu não estou no fim da minha carreira, nem pretendo tão cedo, né? Mas chega um determinado momento que você tem que realmente abrir mão de algumas coisas, como eu abri mão do meu caderno de anotações lá em 2013, né? Eu tô, claro, todo dia abro mão de um espaço, Tem né? que delegar, muito né? Começar a lentamente, delegar. muito lentamente, Exatamente. para que eles criem vontade, né? E vão chegando e vão tomando conta, porque na verdade é tudo deles, né? Eu já vivi muito do que eu precisava viver, Sim. né? E me sinto assim muito glorificado, muito abençoado e satisfeito demais. O senhor gosta do que o senhor faz hoje? O senhor ama a profissão, né? Totalmente. Imagino. Eu sou apaixonado por galinha, doido por galinha, desde menino, né? Desde menino. Eu acho que uma das grandes características de todo profissional de sucesso, né, todo empresário de sucesso, é justamente isso, ser apaixonado pelo seu negócio. É de tal maneira que o maior especialista da empresa dele é ele mesmo. Ele pode contratar os melhores profissionais, tem as melhores pessoas do lado dele, mas ele tem que ser a pessoa mais competente ali da empresa. Isso aí é muito interessante. Isso é muito impressionante. Sr. Josimário, muito obrigado pela sua participação no programa de hoje, pelo seu tempo, né? A gente sabe que o seu tempo é muito corrido, mas muito obrigado, Lícia. Muito obrigado também pela sua participação. Foi um prazer imenso ter vocês aqui no quadro de vocês, né, no programa de vocês. Tenho certeza que os próximos programas serão programas também muito ricos para a gente trazer mais conteúdos e mais informações para essas pessoas que estão agora ouvindo a gente do outro lado. E assim, é muito gratificante para a gente fazer parte, né, desse projeto. Também queria agradecer a vocês por essa junção, né, da gente tá aqui junto desenvolvendo esse projeto que, como a gente estava conversando agora no início, tá, pessoal?
o primeiro podcast nesse segmento de uma empresa privada. Então, assim, é uma honra muito grande. Nós estamos muito felizes, né? Demais, demais. Muito obrigado pela participação de vocês. E uma última pergunta. Se nesse exato momento algum empreendedor, seja de qualquer segmento, pela sua experiência que você já tem com dificuldades dentro da empresa, se o empreendedor estiver passando pela dificuldade nesse exato momento e está pensando em desistir e tudo mais, não vê uma saída, uma solução, qual é a principal dica que você, como empresário, como experiência no seu segmento que você já tem, você daria para essa pessoa? Desistir jamais, né? A gente tem que ter fé, lutar, morrer à noite e renascer ao amanhecer do outro dia, sabe? Caraca. Pedir a Deus de manhã cedo: Deus, eu vou me levantar agora e me ajuda aí, porque eu preciso conseguir, né? Eu preciso superar, né? Uhum. Então é assim, o dia a dia de quem empreende, de quem cria, de quem produz, é assim, né? Você leva uma paulada à noite, mas de manhã cedo tem que Acordar vivo de novo. vivo e pedir a Deus para levantar às 4 da manhã e ir à luta, sabe? Eu acho Perfeito. que desistir jamais. Esse é o grande conselho. Perfeito. Você que acompanhou o nosso quadro, o nosso programa até aqui, muito obrigado pela sua atenção, pela sua audiência. Não se esquece, se inscreve aqui no canal para que você acompanhe todos os conteúdos que serão produzidos aqui e deixa também aqui o seu like para que o algoritmo do YouTube recomende esse vídeo para mais pessoas, tá bom? Foi um prazer imenso ter você aqui junto com a gente e a gente vai se vendo aqui nos próximos quadros. Até lá!